Alexandre de Moraes zomba da fé de Bolsonaro no tribunal, mas recebeu uma resposta épica. São 14h37 de uma terça-feira cinzenta em Brasília. O mármore frio do Supremo Tribunal Federal reflete as luzes halógenas que banham a imponente sala de julgamentos. O ar-condicionado ronca baixo, mas não consegue dissipar a tensão que paira no ambiente. Alexandre de Moraes ajusta os óculos com um movimento calculado. Seus dedos tamborilem nervosamente sobre a mesa de mogno escuro. O microfone capta cada respiração, cada movimento da toga preta que balança levemente quando ele se inclina para frente. Um sorriso se desenha no canto de sua boca. Não é alegria, é desdém puro. As palavras saem de seus lábios com veneno destilado. Onde estava seu Deus quando o sul foi tomado pelas enchentes? Que Deus é esse que deixa seu próprio povo na miséria, passando fome, que deixa crianças e animais sofrerem e morrer? Cada sílaba ecoa pelas paredes de pedra como uma bofetada. As câmeras de TV captam cada microexpressão, cada movimento. O Brasil inteiro está assistindo. A câmera corta para Jair Bolsonaro. Ele está sentado na cadeira estofada de couro marrom, as mãos entrelaçadas sobre a mesa. Entre seus dedos, quase imperceptível, um pequeno exemplar da Bíblia com capa de couro preto, gasta pelo uso. Suas mãos não tremem. Seus olhos azuis permanecem fixos em Moraes, sem piscar, sem desviar. A luz do tribunal desenha sombras profundas em seu rosto, marcado pelos últimos anos de perseguição política. E então, o silêncio. Um silêncio carregado de expectativa, de tensão, de algo que está prestes a explodir. O que esse ministro não sabia é que estava prestes a ouvir uma resposta que transformaria aquele julgamento em um marco histórico. Uma resposta que faria milhões de brasileiros largarem o que estavam fazendo para assistir, que faria a própria sala do STF tremer com uma força que nem o mármore italiano conseguiria conter. Bolsonaro não é apenas um ex-presidente, é um símbolo. Um homem que sempre professou sua fé publicamente, que orou diante das câmeras, que citou versículos em pronunciamentos oficiais. Um cristão que nunca se envergonhou de sua crença, mesmo quando isso custou votos, apoios políticos ou o escárnio da elite intelectual. Perseguido justamente por isso. Processos, investigações, ataques constantes. Mas nunca recuou. Sua missão sempre foi clara: defender os valores que construíram o Brasil, a fé, a família, a liberdade de crer. Mas naquele tribunal, tudo foi além do comum. O que deveria ser um julgamento jurídico virou palco de escárnio religioso. Bolsonaro foi ridicularizado, zombado, chamado de fanático por acreditar em Deus. E foi justamente aí que tudo começou a mudar. Porque quando zombam da fé de milhões, não estão apenas provocando um político, estão cutucando algo muito maior. O Supremo Tribunal Federal, às 9h da manhã. O sol de Brasília ainda luta para atravessar as cortinas pesadas de veludo vermelho que adornam as janelas do plenário. A sala octogonal, com seus 28 metros de diâmetro, ecoa cada sussurro, cada rangido das cadeiras de couro. No centro, a mesa em formato de ferradura, onde se sentam os 11 ministros. Alexandre de Moraes ocupa sua cadeira presidencial, um trono de couro preto com detalhes dourados, posicionado estrategicamente sob o brasão da República. Suas mãos, de unhas aparadas e anel de casamento reluzente, repousam sobre uma pilha de processos. Os óculos de armação dourada refletem as luzes do teto, escondendo parcialmente o olhar que já demonstra impaciência. Ao redor da mesa, outros ministros folheiam papéis, alguns com expressões neutras, outros com sorrisos discretos que denunciam a expectativa pelo espetáculo que está prestes a começar.
O ar-condicionado central ressoa um zumbido constante, mas não consegue diminuir o calor que começa a se formar no ambiente. Do outro lado, a apenas 6 metros de distância, Jair Bolsonaro está sentado numa cadeira simples de madeira clara, sem as mordomias do poder, sem a faixa presidencial, sem os assessores sussurrando orientações em seu ouvido. Usa um terno azul marinho, gravata discreta, e carrega apenas uma pasta de couro marrom desgastada, e dentro dela, cuidadosamente guardada, uma Bíblia King James de 1995, a mesma que carregava nos palácios de governo. As câmeras da TV Justiça focam alternadamente os dois protagonistas. 12 jornalistas ocupam as cadeiras reservadas à imprensa, notebooks abertos, gravadores ligados. Nas galerias superiores, cerca de 50 pessoas acompanham, advogados, estudantes de direito curiosos que conseguiram autorização para assistir ao julgamento. Bolsonaro entra na sala sabendo exatamente onde está pisando. Seus passos ecoam no piso de mármore Carrara importado da Itália. Ele não foi convocado para um diálogo, foi arrastado para uma execução pública. O processo em questão, suas declarações sobre interferência divina nas eleições de 2022, quando disse em uma live que Deus sabe de todas as coisas e Ele vai mostrar a verdade ao povo brasileiro. A sessão mal começa e o tom já está dado. Moraes interrompe a defesa com perguntas carregadas de ironia. O senhor realmente acredita que Deus interfere em processos eleitorais? A pergunta ecoa pela sala como uma provocação deliberada. Bolsonaro respira fundo, olha fixo para Moraes. Ainda não respondeu, mas quem o conhece sabe, quando ele se cala, está se preparando. Não para gritar, mas para desmontar. Com dados, com princípios, com a firmeza de quem crê e não se envergonha disso. Às 10h42, o microfone principal capta a respiração profunda de Alexandre de Moraes. Ele se inclina para a frente, os cotovelos apoiados na mesa de mogno, os dedos entrelaçados formando uma pirâmide. A luz dos refletores do teto cria um halo ao redor de sua cabeça. Uma ironia que não passa despercebida. Sua voz ganha tom professoral, condescendente, como um professor universitário, se dirigindo a um aluno problemático. Senhor Bolsonaro. Mabedilha alonga propositalmente o tratamento, saboreando cada sílaba. Como levar a sério alguém que acredita numa serpente falante? Como basear decisões de governo em histórias de um livro que fala de cobras que conversam? O eco de sua voz ressoa pelas paredes de pedra por quase 3 segundos. Alguns dos ministros trocam olhares cúmplices. O ministro Edson Fachin ajusta os óculos com um meio sorriso. A ministra Carmen Lúcia folheia papéis tentando esconder uma expressão divertida. Nas galerias, alguns jornalistas se mexem inquietos nas cadeiras de veludo vermelho, canetas suspensas sobre os blocos de notas. Moraes saboreia a reação. Seus olhos brilham por trás das lentes dos óculos como os de um predador que acaba de encontrar sua presa ferida. Ele continua, cada palavra cuidadosamente escolhida para humilhar. Se existe esse Deus todo-poderoso em que o Senhor tanto acredita, onde estava ele quando o Rio Grande do Sul foi devastado pelas enchentes? Onde estava esse Deus quando milhares de famílias perderam tudo? As câmeras captam cada detalhe. O dedo indicador de Moraes apontado para Bolsonaro, a veia que pulsa em sua testa, o sorriso que se alarga a cada palavra. O ar-condicionado parece ter parado. O calor no ambiente é quase sufocante. E então vem o golpe final. Que Deus é esse que deixa seu próprio povo na miséria passando fome? Que permite que crianças inocentes e animais indefesos sofram e morram? Como o senhor explica isso para os milhões de brasileiros que confiam nessa fé? A palavra fé sai de sua boca como se fosse algo podre, contaminado.
Ele a pronuncia com desprezo visível, curvando os lábios numa careta de nojo. Os alto-falantes do tribunal amplificam cada nuance de sua voz, cada insinuação, cada gota de veneno destilado. A palavra fé sai de sua boca como se fosse algo sujo, contaminado. Bolsonaro não ri. Seus dedos, calejados pelos anos de trabalho militar, permanecem entrelaçados sobre a mesa. A Bíblia repousa ao lado de sua mão direita. As páginas amareladas pelo tempo, as bordas gastas pelo manuseio constante, pequenos post-its marcando versículos importantes colados entre as páginas. Seus olhos azuis permanecem fixos em Moraes, mas algo muda em sua expressão. Não é raiva, é uma serenidade profunda, quase sobrenatural, como se cada palavra do ministro fosse uma confirmação do que ele já esperava ouvir. O silêncio dura exatos 17 segundos, tempo suficiente para que cada pessoa na sala sinta o peso do momento. É então que Bolsonaro ergue o rosto lentamente, seus movimentos deliberados como os de um soldado em posição de sentido. Suas mãos se movem com cuidado reverente para abrir a Bíblia. O som das páginas sendo viradas ecoa no silêncio absoluto da sala. Ele encontra a passagem que procura. Romanos, capítulo 1, versículo 22. Sua voz sai calma, firme, cada palavra pronunciada com clareza cristalina, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. O versículo corta o ar como uma lâmina afiada. Nas galerias, algumas pessoas se mexem inquietas. Um jornalista para de escrever e ergue os olhos do bloco de notas. O zumbido do ar-condicionado parece mais alto agora, preenchendo um vazio que ninguém esperava. Moraes sente o golpe. Sua postura confiante vacila por uma fração de segundo. Um tremor quase imperceptível no canto do olho esquerdo, uma leve contração nos músculos do maxilar. Mas a arrogância é mais forte que a razão. Ele se recompõe rapidamente e decide cruzar todos os limites. Levanta-se da cadeira com violência, o couro rangendo sob seu peso. Aponta o dedo indicador diretamente para Bolsonaro, a voz agora carregada de ódio puro. O senhor só chegou à presidência porque enganou o crente burro. Explorou a ignorância religiosa do povo. A palavra burro ecoa pela sala como um tiro. Nas galerias, algumas pessoas sussurram chocadas. Os outros ministros se entreolham, alguns com desconforto visível. Mesmo para os padrões do STF, aquilo foi longe demais. Bolsonaro não se altera. Nenhum músculo se move em seu rosto. Mas algo muda em seus olhos. Uma luz que não estava lá antes, uma firmeza que transcende o físico. Sua voz, quando finalmente sai, tem uma qualidade diferente. Não é mais a voz de um político acuado, é a voz de um homem que sabe exatamente quem é e em quem crê. Se vocês não acreditam em Deus, por que se incomodam tanto com quem acredita? O silêncio na sala dura alguns segundos, mas é suficiente para cortar a arrogância do ambiente. Bolsonaro começa a falar com clareza, firmeza e serenidade que poucos esperavam. Excelência, o senhor pergunta onde estava Deus nas enchentes. Eu pergunto, onde estava o governo que cortou verbas de prevenção? Onde estavam os órgãos que deveriam monitorar as barragens? Deus não causou as enchentes. A negligência humana, sim. A sala começa a murmurar. Bolsonaro continua. O senhor fala de crianças que sofrem. Eu concordo, é doloroso. Mas foi Deus quem legalizou o aborto ou foram homens? Foi Deus quem criou a ideologia de gênero nas escolas ou foram políticos? Foi Deus quem destruiu a família brasileira ou foram as leis que vocês aprovaram? Moraes tenta interromper, mas Bolsonaro não permite. Minha fé não me torna ignorante, Excelência, ela me torna responsável. Responsável por defender os valores que construíram esta nação. E se isso incomoda, é porque sabem que não conseguem calar 200 milhões de brasileiros que acreditam. Após essa blasfêmia direta contra Deus e os fiéis,
Algo extraordinário acontece. As luzes do tribunal começam a oscilar. O sistema de ar-condicionado emite um ruído estranho e para subitamente. Monitores piscam de forma irregular e uma interferência toma conta do sistema de som. Por quase 15 segundos, Alexandre de Moraes fica completamente estático. Não pisca, não fala, não se mexe. Apenas encara Bolsonaro como se tivesse visto algo que ninguém mais viu. Seu rosto, antes arrogante, agora mostra uma expressão de profundo desconforto, quase medo. Os demais ministros se entreolham, sem entender o que está acontecendo. Assessores correm para verificar os equipamentos. A tensão na sala é palpável. Quando os sistemas voltam ao normal, Moraes tenta retomar sua postura, mas sua voz sai trêmula. Foi apenas uma falha técnica. Vamos fazer um intervalo. Bolsonaro permanece sereno. Apenas observa, não ironiza, não ataca. Sua expressão é de quem já sabia que esse momento chegaria. Mas as câmeras captaram tudo. E milhões de brasileiros assistiram àquele silêncio ensurdecedor. Aquele momento em que a arrogância simplesmente desapareceu. Minutos após o fim da sessão, as redes sociais se tornam um campo de batalha. Vídeos do momento se espalham como vírus. Meu Deus, não se calou, sobe rapidamente aos trending topics. As teorias se multiplicam. Técnicos tentam explicar a falha simultânea de múltiplos sistemas, mas não conseguem encontrar uma causa lógica. Especialistas em elétrica afirmam que seria impossível uma pane tão coordenada sem uma causa externa. Militantes progressistas insistem, foi apenas uma falha técnica, coincidência, teatro montado. Mas algo mais forte acontece nas redes. Milhões de pessoas postam, foi Deus, Deus não se cala. Até a natureza reagiu à blasfêmia. Vozes de todo o Brasil começam a se levantar. Pastores, católicos, evangélicos e até pessoas sem religião definida compartilham os vídeos afirmando que pela primeira vez em muito tempo viram algo que não tinha explicação natural. O momento em que a arrogância foi calada por uma força maior. O movimento cresce organicamente. Pessoas compartilham testemunhos, citam versículos, postam fotos orando. A hashtag muda. Lê-se minha fé ninguém cala. Bolsonaro não celebra a confusão de Moraes. Em suas redes publica apenas uma foto da Bíblia com a frase "A verdade liberta", João 8,32. Mas vai além. Em entrevista posterior, ele é direto. O que aconteceu hoje não foi sobre mim. Foi sobre você que vai à igreja e é tratado como ignorante pela elite. Foi sobre sua avó, seu pai, seus filhos que oram e são ridicularizados pela mídia. Foi sobre os milhões de brasileiros que acreditam e nunca tiveram voz naqueles tribunais. E completa. Eles podem tentar nos calar, nos processar, nos humilhar, mas não podem calar Deus. E Deus fala através de quem tem coragem de não se envergonhar da fé. O episódio marca uma virada. A zombaria com cristãos, antes naturalizada em ambientes elitizados, começa a ter consequências. Redes sociais se enchem de relatos de pessoas que, inspiradas pela postura de Bolsonaro, começam a reagir quando sua fé é atacada. Igrejas de todo o país exibem trechos do julgamento. O momento vira sermão, exemplo, inspiração. Não como vitória política, mas como testemunho espiritual. Juristas conservadores apontam que Moraes ultrapassou os limites da imparcialidade judicial. Pedidos de impedimento começam a circular. A pressão sobre o STF aumenta. Alexandre de Moraes zombou da fé de milhões. Achou que humilhar um cristão seria fácil, que a elite riria junto, que a narrativa seria controlada como sempre. Mas descobriu algo que deveria saber. Não se brinca com quem tem Deus no coração. Não se zomba de quem construiu uma nação inteira sobre valores cristãos. Não se humilha quem tem 200 milhões de irmãos na fé.
Bolsonaro saiu daquele tribunal como entrou, de cabeça erguida, com a Bíblia na mão e a certeza de quem sabe em quem crê. Mostrou que é possível ter fé e firmeza, que é possível responder ao escárnio com inteligência, que é possível permanecer de pé quando tentam nos fazer ajoelhar. Moraes saiu menor. Sua arrogância foi calada não por argumentos jurídicos, mas por algo muito maior. Algo que ele ainda não entende, mas que 200 milhões de brasileiros conhecem muito bem. Essa história não termina aqui. A guerra cultural continua. Todos os dias, cristãos são atacados, ridicularizados, silenciados. Mas agora sabemos, nossa fé ninguém cala. Se você acredita que chegou a hora de reagir, curta esse vídeo. Compartilhe com quem ainda não acordou. Comente. Minha fé ninguém cala. Se inscreva no canal, porque vem mais verdade por aí. E lembre-se, quando Deus está do nosso lado, quem pode ser contra nós? O Brasil acordou, a fé venceu, e essa é apenas a primeira batalha de uma guerra que já começou.